Shalom, shalom, meus amigos. Me chamo Francisco. Vim trazer esse relato aqui, contando um pouco de como está sendo a minha trajetória aqui, de algumas coisas que eu já identifiquei, que eu mudei desde que eu comecei a estudar mais a sabedoria judaica, a entender mais sobre Torá, a estudar profundamente a Torá e a buscar o Deus verdadeiro. Hoje eu vou trazer um relato referente ao que aconteceu, que eu acho que é uma das coisas bem comuns hoje no dia a dia de nós brasileiros aí e de nós que estamos tentando melhorar como pessoa e começamos a entender um pouco dos pequenos hábitos que a gente tinha e hoje não são mais aderentes a esse perfil de pessoa que a gente quer ser, esse perfil de pessoa que a gente está se tornando, essa pessoa mais próxima de Deus que busca ali a todo momento agradar a Deus. Então, quando eu me entendi como Bnei Noah e comecei a estudar um pouco mais da lei judaica e me aconselhar com o sábio aqui, eu pude entender, pude entender um aspecto bem importante que eu não dava bola relacionado aí ao tema de não roubar. Então a gente está acostumado, a gente vai ao mercado fazer compras, né? E muitas vezes a gente consome coisas dentro do mercado. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Eu era uma dessas pessoas que fazia isso. Então consumir coisas dentro do mercado sempre foi normal para mim. E muitas vezes eu consumia e deixava na prateleira, porque, pô, o mercado é super rico. O mercado tem muito dinheiro, um público gigantesco. Então, o que que vai ser uma garrafa de água? O que que vai ser um biscoito? O que que vai ser uma bala? Mas a gente não tá falando do mercado em si, a gente tá falando de nós mesmos. Então, quando a gente faz isso, a gente não tá dando prejuízo para o mercado. A gente tá dando prejuízo para nós mesmos. E eu pude perceber isso quando, dentro de mim, eu senti que aquilo era errado. Não por eu estar dando prejuízo para o mercado, mas eu por estar manchando a minha alma, a minha índole, eu diria, a minha índole com uma coisa tão pequena e tão vã. E dentro das sete leis de Noah fala não roubar. E eu, pô, tava roubando ali como se fosse um grão de areia na praia. Só que aquele grão de areia na praia, na minha consciência, tinha um peso de um mundo inteiro, porque aquele momento eu entendi que aquilo era errado, independente da quantidade, sobre quem fosse e o que fosse. E aí, quando a gente começa a entender um pouco mais de Torá, se aproximar de Deus, essas coisas começam a ser sentidas. E no outro dia, quase que instantaneamente, eu fiquei doente. E em algum momento eu poderia culpar Deus e falar assim: ó, Deus, o Senhor tá me punindo, o Senhor tá sendo rude comigo por conta de uma garrafa de água, como se estivesse linkando aquilo. Mas na verdade eu tava me punindo pelo que eu achava que eu merecia ser punido. Então eu tive ali uma experiência bem ruim do estômago. Foi um momento bem difícil no meu fim de semana. Eu passei muito mal, cheguei quase ao ponto de ir pro hospital, de desmaiar. E eu entendi naquele momento que eu estava pagando, fazendo uma chuva pela transgressão que eu tinha cometido e pelo peso do meu próprio julgamento. Então, quando a gente fala que vai ser julgado por um crime ou vai julgar alguém por um crime, é no sentido de dois pesos e duas medidas. Você julga alguém que você gosta de um jeito e alguém que você não gosta de outro. Naquele momento, eu me julguei como se eu fosse o pior criminoso do mundo. E eu acredito que Deus, por perceber isso e por estar em contato comigo, me espiou ali o meu pecado, como se eu fosse o pior criminoso do mundo, mas pelo meu próprio auto-julgamento. E aí eu passei essa situação de novo no meu trabalho. Quando uma coisa normal que eu trabalho com vendas é não fazer uma venda na sexta para fazer na segunda para ganhar a comissão da semana. Só que naquele momento eu entendi que não fazer a venda na sexta que eu poderia ter feito, eu não estava fazendo o meu trabalho da melhor maneira. E senti que mais uma vez aquilo era roubo. E senti mais uma vez que eu merecia ser punido. E eu fui, pelo meu próprio julgamento. Então eu mesmo me auto-julguei. Eu mesmo me puni. Eu mesmo apliquei para mim sobre uma pena e Deus só permitiu que aquela pena fosse cumprida. Então hoje eu entendo, a gente comete pequenas coisas dentro do nosso dia, e quando a gente tem a visão clara do que é Deus, de como Deus espera da gente e quão difícil é
cumprir as 7 leis, por mais que sejam 7, imagine o povo judeu, que tem muito mais do que 7 leis. Eu fico pensando como eles conseguem cumprir todas as leis se para mim é tão difícil simplesmente não roubar. Quando a gente fala não roubar, você tem que pensar em todo o sentido da palavra roubar. Então, roubar o tempo de alguém, roubar ali uma água de um mercado, roubar a possibilidade na sua empresa, roubar o tempo do seu trabalho. É muito, muito complexo. É uma coisa que eu comecei a entender melhor depois de começar a estudar a Torá, e que se fosse sem isso, eu não teria aprendido, só que hoje eu sou uma pessoa melhor. Isso me fez melhor. Eu vou deixar aqui o link na descrição, pelas 7 leis, pela playlist que tem aqui, pelo o conteúdo que é muito rico sobre as 7 leis, que me fez enxergar que esse tipo de coisa que a gente considera pequena, que o ser humano comum, o ser humano idólatra considera pequeno, porque muitas religiões tratam o roubo só simplesmente como, eu tenho uma arma, eu vou roubar alguém. Na verdade, não. Cada pequena coisa que você faz no seu dia pode ser considerada roubo. Então, eu trago esse tema hoje, que foi o que eu tive nos meus últimos dias, e que sem a sabedoria do conteúdo que eu estudei, eu jamais conseguiria aplicar. Foi fundamental para esse momento, para o entendimento, para começar a entender mais de Torá, aplicar o conteúdo que eu estudei, entender o conteúdo a fundo e entender que essas pequenas coisas também são roubo. E eu acredito que quando você entende isso, você já começa a praticar a vida de uma forma diferente, olhar a vida com outros olhos. E se em algum momento eu blasfemaria contra Deus ali, falaria alguma palavra ruim por ter ficado mal, por ter sido julgado, hoje eu agradeço a Deus por ter sido julgado, porque eu paguei já aquele pecado. Ele me fez pagar pela pena que eu mesmo apliquei em mim. E isso é gigante, isso é grande. Quando você começa a entender esses detalhes e a mão de Deus nessas coisas, você começa a agradecer. Eu sempre fui um cara que tinha muita raiva, um cara fechado. E hoje eu sou um cara que transmite paz, transmite bênção por onde passa. Por conta de entender que até nos momentos ruins é Deus. E que se você fica bravo e se ira por conta de um momento ruim, você está se irando contra Deus. Você está afirmando que aquilo não é de Deus. Esse foi um pequeno relato, e eu vou trazer mais relatos bem cotidianos, coisas do dia a dia mesmo, de aplicação de lei, principalmente voltadas às 7 leis. Se você quer entender mais, segue aqui o nosso conteúdo, segue aqui o nosso canal, e se você quer entender mais a fundo ainda, adquire o nosso e-book aqui, o nosso produto sobre as 7 leis de Noa, que vai te trazer muita clareza e vai colocar você com uma outra visão de como é respeitar a Deus e ser respeitado por Deus e por você mesmo. Um grande abraço, meu amigo ouvinte. Espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes e que da próxima vez você deixe aqui um comentário falando que já passou algo parecido, que hoje você enxerga de forma diferente e que foi graças ao conhecimento da Torá, ao conhecimento de entender o que você fazia e o que você deve fazer que te aproxima mais de Deus hoje. Um grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus.